Boa tarde, gente. Então, eu trouxe algumas questões da apostila 4 referentes às aulas 17 e 18. Lembrando que na aula passada, ao vivo, eu peguei algumas questões da aula 15 e 16. Então, com isso, a gente fecha a apostila 4, mas não trata-se de uma correria, porque a gente continua no mesmo assunto que a estequiometria. Então, não tem muita novidade, tá? Vamos lá. Primeira questão, são questões de aula, tá? São aquelas questões onde não tem a resolução na apostila. Então, a reação entre o monóxido de nitrogênio e o oxigênio do ar atmosférico, formando dióxido de nitrogênio, ocorre em regiões metropolitanas poluídas. Então, é a reação entre o monóxido de nitrogênio, balanceando meio mol de oxigênio, mais formando o NO2. Primeira pergunta é o seguinte: quantos mols de NO2 podem ser produzidos se 0,254 mol de oxigênio reagir completamente? Então, o que eu quero saber é quantos mols de NO2 eu consigo formar a partir dessa quantidade molar de oxigênio. Então, pelo balanceamento, eu tenho o seguinte: para cada meio mol de oxigênio, 1 mol de NO2. Então, 0,254 mols de oxigênio forma quantos mols de NO2? Resolvendo essa regra de 3, 1,27 mol de NO2. Tranquilo, né, gente? E a questão B, ele já pede o seguinte: quantos gramas de NO2, eu quero saber a massa do NO2, podem ser formados na reação com 1,5 gramas de NO. Então, é uma questão que envolve uma relação entre massa e massa, né? Eu quero saber a massa de um participante da reação a partir da massa de um outro participante. Então, é essa relação que eu quero. Sempre que a questão pedir esse tipo de relação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molecular dos envolvidos. Então, eu quero relacionar NO com NO2. Calculei a massa molecular do NO, 30 gramas por mol, e calculei a massa molecular do NO2, 46 gramas por mol. Olhando a minha reação, eu vejo que a relação é, para cada 1 mol de NO, eu tenho a formação de 1 mol de NO2. Como eu quero uma relação massa-massa, eu vou fazer também uma relação massa-massa, só que utilizando como parâmetro a relação molar. Então, quanto que vale 1 mol de NO? 30 gramas. Quanto que vale 1 mol de NO2? 46 gramas. Quando eu tenho 1,5 gramas de NO, o quanto que eu vou formar de NO2? Né? Olha, relação massa-massa, e o que pede também é uma relação massa-massa. Resolvendo essa regra de 3, 2,3 gramas de NO. Tá? E galera, as questões posteriores, todas elas seguem esse padrão, uma relação massa-massa. Tá? Por exemplo, a questão 2. O nosso organismo obtém energia a partir dos alimentos que ingerimos. Um dos principais processos energéticos é a combustão da glicose. Então, qualquer reação de combustão, mesmo sendo a combustão de um alimento, olha que interessante, é o mesmo processo de uma combustão completa de qualquer tipo de combustível, né? A diferença é que esse processo ele é um processo enzimático, mas a glicose reage com o oxigênio, como a combustão é completa, libera CO2 e água. Então, esse é o nosso processo energético. A pergunta é: quando eu tenho 900 gramas de glicose consumidos durante 72 horas, qual vai ser a massa de CO2 produzida? Gente, essa relação com as horas não entra na questão, porque
Se ele perguntasse algo diferente em relação ao CO2, até entraria, tipo, qual é a massa de CO2 produzida durante um dia, né? Se eu fizer a relação com 72 horas, depois eu faria uma relação com 24. Nesse caso, não. O tempo é o mesmo. Então, eu faço simplesmente essa relação. Para cada 900 gramas de glicose, qual vai ser a massa de CO2? Como é uma relação massa-massa, eu calculo a massa molecular da glicose, 130 gramas por mol, calculo a massa molecular do CO2, 44 gramas por mol, e vejo minha relação estequiométrica, já está balanceada. Então, para cada 1 mol de glicose, 6 mols de CO2. Quanto que vale 1 mol de glicose? 180 gramas. Quanto que vale 6 mols de CO2? 6 vezes 44. 264 gramas. Dado a relação estequiométrica, eu vou para a pergunta. 900 gramas de glicose gera quanto de CO2? 1.320 gramas de CO2. Tá? Galera, mesma coisa, né? Vamos para a questão 3. Quando o cianeto de potássio reage com ácidos, um gás mortal é liberado, o cianeto de hidrogênio, o HCN, que em meio aquoso vira ácido cianídrico, que é usado em câmeras de gás em alguns estados norte-americanos. A equação do processo é cianeto de potássio reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de potássio e cianeto de hidrogênio. Se uma amostra de 0,13 gramas de cianeto de potássio for tratada com excesso de HCl, então não interessa a quantidade, eu usei uma quantidade a mais de HCl, então todo o KCN vai ser consumido. Qual vai ser a quantidade de cianeto de hidrogênio que vai ser formada? Né? Ele quer saber isso em gramas. Como a relação é massa-massa, calcula a massa molecular do cianeto de potássio, calcula a massa molecular do cianeto de hidrogênio e veja a relação estequiométrica. Já está balanceada a minha equação. Né? Para cada 1 mol de cianeto de potássio, eu tenho 1 mol de cianeto de hidrogênio. Então, quando eu tenho 1 mol de cianeto de potássio, 65 gramas, 1 mol de cianeto de hidrogênio, 27 gramas. Então, quando eu tenho 0,13 gramas de cianeto de potássio, quanto eu tenho de cianeto de hidrogênio? 0,054 gramas, tá, gente? Questão 4. Quando o bicarbonato de sódio ele é aquecido a 200 graus, ocorre sua decomposição e a formação de gás carbônico, que é responsável pelo crescimento dos bolos. Ele pede a equação de decomposição, sabendo que um dos produtos é o carbonato de sódio. Tá? Eu fiz a reação formando CO2, óxido de sódio e água. Gente, em relação à equação vai dar no mesmo, tá? Ele quer saber a massa de bicarbonato necessária para produzir 19,8 gramas de CO2. Então ele quer saber a massa de bicarbonato para produzir 19,8 gramas de CO2. Balanceando essa equação, eu vejo que a minha relação de bicarbonato é a mesma que CO2, é uma relação de 1 para 1. Mesma coisa, calculando a massa do bicarbonato, calculando a massa do CO2. Analisando que a minha relação é a relação de 1 para 1. Então, 84 gramas de bicarbonato, que é 1 mol de bicarbonato, gera 1 mol de CO2, 44 gramas. Então, 19,8 gramas de CO2 libera, precisa de quantos de bicarbonato? Então, 37,8 gramas de bicarbonato. Galera, essas foram as questões. Tá?
as questões da aula 17 e 18 da apostila 4. Espero que tenha ajudado. Quarta-feira é a nossa avaliação. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem no privado, tá? Beijinho, até a próxima.